Oiê, tudo bem? Bom dia. Há algum tempo, eu não lembro exatamente quanto, mas eu sei que eu cheguei a comentar em algum vídeo aqui que eu me interessava muito pela questão do preconceito linguístico. Porque na verdade eu tô me interessando muito pela linguística, que é uma coisa que eu nem imaginava, porque eu gosto muito de literatura e eu sempre achei que eu fosse pender mais para literatura, do que para linguística. Mas, à medida que eu tô estudando e eu tô pesquisando várias coisas, eu tenho me interessado muito sobre esse tema. E preconceito linguístico é uma coisa que, né, tá muito em alta ultimamente, até por causa das correntes recentes que tem nos estudos, e acho que foi tema de Enem. Eu tô olhando assim pra lá porque minha mãe conseguiu pegar o meu cachorro pra dar banho. Mas voltando aqui, tem sido muito recente, acho que foi até tema de Enem, embora eu não tenha feito o Enem recentemente, mas eu sei que caiu o preconceito linguístico nos últimos anos. E aí, o que acontece? Eu reviso texto desde que eu tenho uns 14, 15 anos. Então, tem gente que me procura quando escreve alguma coisa e tá inseguro e etc, e quer que eu dê uma olhada. Isso acontece com os meus amigos, com os meus familiares. Mas também já aconteceu de outras pessoas meio que não conversarem comigo, ou então conversarem, mas eu tenho amigos próximos que falam assim: eu não falava com você antes porque eu tinha medo de que você fosse me corrigir ou não sei o quê, porque eu também preciso falar que eu sou uma pessoa muito expressiva. Não sei se vocês já perceberam. Então, às vezes, as pessoas vão falando coisas e eu vou fazendo umas caras meio que... sabe? Mas não necessariamente isso tem a ver com a língua. Às vezes é o conteúdo e é outras coisas, sabe? Mas não necessariamente que eu estou ali fiscalizando toda a gramática que a pessoa tá falando. Então eu resolvi, agora que eu tô estudando, acho que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre isso, sobre essas questões de preconceito linguístico, de o que eu faço, o que eu penso, corrijo todo mundo, como que é, o que é, sabe? Então vamos falar sobre isso. A primeira coisa, eu sou contrária ao preconceito linguístico. Acho que isso eu já falei pra vocês. Então, assim, antes dessas correntes atuais que a gente está conversando sobre a linguística, antes de citar Marcos Bagno para tudo e etc., a gente tinha muita referência de, sei lá, Pasquale Cipro Neto, e tinha um outro que eu esqueci o nome, mas que também passava na TV, e depois eu vou tentar lembrar o nome dele e aí eu coloco na legenda. E tinha muito discurso. Eu cheguei a ler uma vez, para vocês terem uma ideia, a pessoa, no caso, ela era do Rio Grande do Sul, e falando que o português perfeitamente correto, obviamente que na variante brasileira, era encontrado no Rio Grande do Sul de acordo com as normas gramaticais. E aí o que acontece? Isso é uma declaração falada por uma pessoa com preconceito. Primeiro porque ela é do Rio Grande do Sul e aí ela já puxa sardinha meio que pro lugar de onde ela é. E segundo porque, por exemplo, e eu não tô criticando, sabe? Porque questão de sotaque, eu acho muito bonito o sotaque do Rio Grande do Sul, assim, de verdade. Eu acho lindo o sotaque do Rio Grande do Sul, o sotaque de Minas. Mas, falando num sentido, assim, gramatical, é errado eu misturar tu com uma conjugação de verbo que se encaixaria com você, gramaticalmente falando. Então, por exemplo, se eu tô usando o tu, eu teria que falar tu vais, tu vens, tu sabes, tu sabe. Vocês entenderam qual que é a lógica. E muitas vezes eu não vi isso acontecendo. Aquele sotaque bonito, o jeito lá que eles falam meio cantado, mas fala tu sabe, tu viu. Tudo bem que acho que agora eu fui meio que deu uma puxada pro Nordeste. Mas vocês entenderam a conjugação do tu como se fosse assim. Então, primeiro ponto,
isso não é gramaticalmente correto. E a pessoa usar isso, seja um linguista, seja coisa, para puxar a sardinha do estado que ela reside, é preconceito, porque você está considerando a sua variável, o seu sotaque, as características da sua região superiores que as de outras. E aí entra na outra coisa também. Eu corrijo textos e tudo mais, mas como eu estou falando, eu corrijo textos. Eu gosto quando as pessoas me procuram para falar de textos, pedem minha ajuda para dar olhada em texto. Por quê? Porque quando a gente fala de língua escrita, eu acredito que sim, seja necessário ter um padrão, certo? Mas a língua falada, a gente sabe que a gente não fala aquele português que está escrito. Eu mesma, assim, eu penso muito para escrever, mas eu penso para escrever quando eu estou escrevendo um texto. E tem um processo longo para falar que eu estou escrevendo um texto, porque eu pego ali no papel, e aí quando a primeira vista que as ideias estão brotando ali é brainstorming. Eu não estou preocupada em corrigir, eu não estou preocupada se o plural tá certo, se não tá na conjugação. Eu tô, tipo, pegando o fluxo do meu pensamento, botando no papel. Esse é o meu primeiro contato com o papel, que é o contato que geralmente a gente tem com a fala, sabe? Eu não tô aqui ensaiando as minhas palavras, eu tô transmitindo uma ideia. Pelo menos na minha cabeça eu penso assim, né? Então, quando eu pego papel, na primeira vez eu vou escrevendo do jeito que tá no pensamento, escrevi. Aí depois eu dou uma olhada no texto, e aí que eu vou prestar atenção se tá de acordo com a regra, se não tá, se a palavra tá certa, se não tá. Eu vou filtrar as minhas ideias e dar uma primeira editada. Aí, depois de dar essa primeira editada ali, eu ainda vou dar mais uma olhada, meio que pra ver se fez sentido, se eu deixei alguma coisa, se eu esqueci, não sei, sabe? Então, resumindo, eu meio que reviso um texto meu mesmo 3 vezes. E aí a terceira vez é quando eu vou passar pro computador. E aí geralmente eu dou um tempo, eu esqueço o texto, vou fazer alguma coisa, tento criar um distanciamento emocional do texto, porque é muito mais fácil revisar o texto de outra pessoa do que meu próprio. Porque quando a gente escreve, a gente tem um apego com aquilo que a gente escreve, certo? Então eu tenho que esquecer o texto um pouco para dar esse distanciamento e aí olhar para ele com outros olhos de novo, e aí eu encontro mais coisas que eu deixei passar. E mesmo quando eu publico ou publicava um texto no blog, eu não vou falar para vocês que eu nunca deixei passar nada, porque às vezes eu acesso o blog, dou uma olhada nos meus textos mais antigos e eu vejo alguma coisa que eu deixei escapar. Mas como eu falei, isso é um processo no texto, e no texto pensado. Não significa que eu vou pegar aqui a mensagem que a pessoa fez e esqueceu a vírgula do vocativo, porque sim, vocativo vai com vírgula, de acordo com as normas gramaticais, e falar pra pessoa: nossa, meu Deus, você esqueceu de colocar a vírgula no vocativo, antes do vocativo. Uma vez eu falei isso pra um amigo meu, mas foi zoando. Mas foi justamente porque ele colocou. Que bonitinho, você colocou a vírgula para separar o vocativo. E aí você pergunta, o que é vocativo? É quando eu falo: oi, fulana, tudo bem? Percebe que tem essa pausa? Oi, fulana. Essa pausa porque fulana, ou seja o que for, seria o vocativo, e aí tem uma vírgula. Mas a gente sabe que na língua escrita nem todo mundo sabe disso, e eu não vou cobrar isso em uma mensagem, ou sei lá, tipo, olhar o que a pessoa está escrevendo na internet, que muitas vezes é parte desse fluxo primeiro que eu tenho, que eu acabei de falar pra vocês, e pensar que ali vai, sabe, tal, o ápice da língua portuguesa. Não. Então, eu não corrijo todo mundo nesse sentido, sabe? Eu gosto quando as pessoas me pedem opinião, pedem pra eu dar uma olhada, porque aí é quando eu tenho a chance de mostrar alguma coisa, pontuar, e a pessoa não vai se sentir ofendida. E, como eu falei, eu acredito que seja importante sim ter um padrão, mas principalmente quando a gente fala na língua escrita. Porque é esse padrão, essa forma de escrita, assim,
teoricamente mais neutra, que vai fazer com que a pessoa que é do Pará ou do Maranhão ou de sei lá onde entenda o que eu, que sou aqui de São Paulo, tô pensando, tô falando e etc. Isso facilita a comunicação. Em um mundo escrito, em um mundo oralmente falando, a língua ela é outra. E vocês sabem disso. A gente não decora todas as regras e pensa nelas na hora de falar. Eu não faço isso, eu não espero que as pessoas façam isso. Então, eu não fico julgando as pessoas nesse sentido. A menos que aí tem um porém, antes de eu finalizar esse vídeo. Eu confesso que eu sou mais chata com quem é de letras e com quem é da área da educação. Por quê? Porque a gente meio que se propôs a ensinar as pessoas. Então, calma aí. A gente se propôs a ensinar as pessoas e eu não fui forçada a estudar letras, eu não fui forçada a dar aulas, não foi falta de opção. Se eu desistir, eu tenho outra formação, posso procurar outro emprego e fazer isso voltar para minha área original ou qualquer coisa assim. Mas eu quis. Certo? Eu quis entrar na área da educação, ou mesmo, vamos supor ali no contexto de profissionais da palavra também, tipo, seja jornalista, seja um publicitário, sabe, você precisa ter um cuidado maior, porque isso garante a autoridade, porque aluno, vocês sabem como é. Vocês foram alunos, e eu falei muitas vezes pra vocês, não sei se foram muitas vezes, mas que eu não sabia se eu queria ser professora, porque como aluna eu era muito cri-cri. E eu sei que se um professor ele tá me ensinando alguma coisa e ele falar uma palavra ou algum treco errado, a gente já vai ficar meio assim, nossa, será que ele sabe mesmo o que ele tá falando? E não sei. Mesmo para quem não é de letras, vamos supor que você seja de, sei lá, você dê aula de biologia ou de alguma outra coisa assim. Quem está em contato com a área da educação sabe que, aluno é muito difícil de perdoar o professor. Não que o professor tenha obrigação de saber tudo, porque ninguém sabe tudo e a gente não sabe, tá? Como professor a gente não sabe tudo. Às vezes os alunos me fazem perguntas que eu falo assim, olha, não lembro, eu já vi isso, mas eu não lembro, eu vou pesquisar e vamos ver aqui juntos. E a gente precisa ter essa postura, porque na verdade eu acho que ser professor significa que você está estudando o tempo inteiro, você está pesquisando o tempo inteiro, não que você saiba tudo. Mas, como a gente tem essa coisa assim que, eu acho que é um dom de Deus o ensino e as pessoas te considerarem para aprender alguma coisa, a gente precisa ter esse cuidado. Então, nesse sentido, sim, eu confesso que eu sou mais chata com quem é da área do que com quem não é. Por que com quem não é, gente? Se vocês falarem assim, me falarem, tipo, codifica aqui, bota, sei lá, eu não lembro nem mais como que mexe com HTML, que eu mexia quando eu era mais nova, HTML, script, ou sei lá, todas as linguagens da informática, ou programação, ou da medicina, ou da biologia, eu vou olhar para a pessoa e falar assim, tá, eu não sou obrigada a saber, e eu não espero que as pessoas esperem que eu saiba aquilo, sabe? Da mesma forma, eu não espero que todo mundo saiba 100% da nossa língua, porque a nossa língua, ela é muito difícil. Que entra no outro quesito, só pra finalizar esse vídeo, que tem gente que fala assim, nossa, mas você não gosta de português? Porque vocês sabem que eu amo inglês. Mas eu gosto de português. Só que eu acho a nossa língua pouco prática em alguns quesitos. E o gramatical, principalmente. Mas eu gosto. Eu não consigo terminar de estudar espanhol nunca, porque eu acho a nossa língua muito mais bonita falando. Mas no aspecto gramatical, eu acho que tem muita regra e tem muita coisa e tem, sabe? E eu não sei todas as regras do português, por isso eu não penso em dar aulas de português. Daria até de literatura, mas de português não. Porque quando eu falo de inglês e eu estudo a gramática inglesa, eu consigo ver um sentido.
Mas no português não. Eu sei revisar o texto, eu sei como funciona na aplicação. Se a pessoa me pede para corrigir, eu corrijo. Mas falar assim, isso acontece porque a paroxítona, não sei, entendeu? Isso acontece porque Deus quis. E não tenho paciência para decorar todas as regras da nossa língua, porque eu acho que elas são muitas. Então, se eu, que sou da área, não tenho essa paciência, como que eu vou esperar que outra pessoa que não tenha? Entendeu? Eu vou parar por aqui, porque eu tenho que trabalhar hoje. E depois eu acho que eu vou tentar gravar alguma outra coisa, também falando do porquê que eu prefiro hoje o inglês americano ao inglês britânico. A Received Pronunciation, no caso, que eu tô fazendo um curso que entra na Received Pronunciation agora, mas tem muito a ver com essa questão do preconceito linguístico. Mas depois eu explico, porque agora sem chance. Então, beijo, tchau e até uma próxima.